Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3 em diante. Versículo 3 diz: ouçam, disse Jesus, ouçam, o semeador saiu a semear. Versículo 5: parte dela, ou seja, parte da semente, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A explicação do Senhor Jesus está lá no versículo 16 e 17, que diz assim: outras, no caso outras pessoas, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Amém, queridos? Podem sentar-se. Queridos, Jesus começa dizendo aí no versículo 3: ouçam, o semeador saiu a semear. Como eu disse no domingo à noite, se não me engano, o semeador é todo aquele que prega ou ensina a poderosa palavra de Deus. Esse é o semeador. A semente é sempre boa, a semente é sempre poderosa, a semente é a poderosa palavra de Deus. Os solos, ou terrenos em que essa semente foi semeada, representam os vários tipos de pessoas que ouvem a palavra. São os ouvintes, representados por mim e por você. Esses são os ouvintes. Ou seja, os solos representam o meu e o teu coração. E o resultado de cada semeadura simboliza as respostas que damos ao ouvirmos a palavra de Deus. O que fazemos com aquilo que ouvimos? Por isso que Jesus constantemente falava, da importância de ouvir, não com o ouvido, mas com o coração. Na última mensagem, como eu disse, tratamos sobre o solo duro, coração de pedra, carne de pescoço. Lembram? Carne de pescoço. E aí perguntar quem lembra, a gente fala assim: pastor, não lembro nem o que eu almocei ontem, vou lembrar o que você pregou semana passada. E quem faltou com certeza não ouviu. Com certeza não, só Deus sabe, Quem faltou, que às vezes vem de manhã e não vem à noite, tá, queridos? Foi à noite que eu preguei? Também não lembro, tá vendo? À noite. Então a semente, naquela ocasião, caiu num coração duro. Essa pessoa não entendeu a mensagem. O diabo, simbolizado pelas aves, vieram e roubaram a palavra no coração, e a pessoa não foi salva crendo. Porém, a semente que estamos tratando hoje caiu em um solo com pouca terra, e por baixo dessa terra havia pedras, diz o Senhor Jesus. O interessante é que ele contou a história, a parábola, e interpretou. Isso nos dá aí uma facilidade de entendimento grande. É só mesmo fazer uma aplicação. E às vezes não é tão difícil, mas temos que ter ouvidos para ouvir. E interligando os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os três contam a mesma parábola, e um ou outro tem alguns detalhes a mais. Quando se interliga os três, podemos dizer que uma parte da semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu por falta de profundidade. Saindo, porém, o sol, a queimou e por não ter raiz e nem umidade secou-se. Explicando a parábola interligada nos três, Jesus disse que o que foi semeado em solo rochoso, ou pedregoso, é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, com empolgação, com entusiasmo, todo serelepe, mas por não ter raiz em si mesmo, crê apenas por algum tempo. Quando chega a angústia, a perseguição e a provação por causa da palavra, logo se desvia. É uma palavra muito atual, como temos desviados em nossos dias. Pessoas que um dia estiveram aqui conosco, louvando, adorando a Deus, cheio de ânimo, mas que hoje se encontram afundadas no pecado.
afundadas na incredulidade, no mundanismo. E se não vigiarmos e não aprofundarmos as nossas raízes, podemos ser os próximos daqui a um mês, um ano ou alguns anos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ninguém está imune. Não há imunidade para o cristão. Agora, que tipo de terreno é esse aqui mencionado por Jesus? É até um solo bom, né? Mas sem profundidade. A imagem aqui, queridos, é a de sementes caindo sobre uma área cheia de pedras e por cima uma fina camada de terra espalhada. Ou seja, a superfície de solo é boa, mas logo abaixo tem pedras, tem calçada, tem concreto. Por exemplo, se você fizer uma calçada num campo e depois colocar aí uns 20 centímetros de terra adubada da melhor qualidade, colocar ali, sei lá, uma semente de manga, ela vai até germinar, vai até brotar, mas vai definhar. Por quê? Porque não vai afundar as raízes. E com o calor do sol, aquela semente vai morrer. Vai crescer um pouco, mas quando se deparar com o concreto e com o calor do sol, vai morrer. Não vai vingar. Não vai dar manga deliciosa, como já está chegando a época de manga, né? Maravilha. Quem tiver pé de manga aí, pode trazer, que eu gosto muito. Já tem 2 em casa para fazer um suco de manga para a hora do almoço. Agora, quais as lições podemos aprender com esse tipo de ouvinte aqui, queridos? A primeira lição é que não basta ser um bom ouvinte da palavra. Não basta. É preciso praticar a palavra com prazer. Porque é a prática que aprofunda as nossas raízes. E não o simples fato de ser um bom ouvinte, de gostar. Né? Vou repetir, versículo 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, disse Jesus. Esse então aqui é um bom ouvinte. É bom ouvinte, gosta da palavra, recebe a palavra com alegria, gosta de ler a Bíblia, gosta de ler ou ouvir bons sermões. Para muitos, a expectativa na hora do culto, e gosta de louvar, gosta dos momentos, mas a expectativa é o momento da palavra. Assim, tem aquela expectativa, eu vou aprender algo da Bíblia, da carta de amor do meu Deus, que mandou para mim. Então ele tem essa expectativa, né? Detalhe, ele não só ouve, mas ouve com alegria, diz o texto. Se emociona, se empolga, chora, se arrepia. E não há nada, queridos, de errado, né, em gostar de ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Não há nada de errado, né, em apreciar bons sermões pregados por bons pregadores. Não há nada de errado. Particularmente, eu amo, né, ler a Bíblia e amo ouvir a palavra sendo pregada de maneira bíblica, expositiva, explicada. Eu gosto disso. Eu gosto. Por exemplo, há 20 e poucos anos atrás, né, eu alugava fitas de VHS para ouvir mensagens de vários pregadores. Era a época que não tinha YouTube. Então, para se ouvir uma mensagem, você tinha que ir numa loja, numa locadora, tinha até lá no Alcântara, a loja evangélica Jerusalém, fazia um cadastro, pegava lá 3, 4 vídeos, né, de vários pregadores, e era maneira de eu me alimentar, sabe por quê? Onde eu congregava, infelizmente, não tinha alimento. Não era na Bíblia cristã, não. Não tinha alimento. Era tipo assim, me faz lembrar aqui agora do encontro de 2 irmãozinhos. Aí um perguntou para o outro assim, e aí, meu amado, como foi o culto lá na tua igreja? Como foi a pregação? Aí ele, a mesma coisa de sempre. Ding dong, ding dong, ding dong. Aí o outro falou, pô, você tá melhor do que eu. A minha foi só ding, 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 ding. O teu ainda teve dong. E assim era, queridos. Então, para me alimentar, eu tinha que dar o meu jeito. Eu tinha que ir alugar para ouvir. E é claro que assim acaba se tornando um pouco chato, né? E criterioso. Mas não só alugava, mas Biana gravava todos os sábados, né, mensagens do pastor Edson Rebustini, da Igreja Bíblica da Paz de São Paulo. Foi uma referência para mim.
como novo convertido, né? Eu chegava em casa cansado, ela gravava uma fita de VHS, na televisão era passado, transmitido, ela gravava aquela fita de cassete, porque eu estava trabalhando o dia todo numa loja de sapatos, esperando clientes, né, na porta, e tem muito cliente chato, né, que pede tudo, você desce todo, tinha que subir escada, você desce todos os sapatos, a pessoa não gosta de nenhum, e cansado, chegava em casa morto de cansado, tomava um banho, naquela expectativa de ouvir aquela mensagem, e como aquilo era um alimento para a minha vida, queridos. E hoje eu continuo assistindo, é um hobby para mim, seja no trabalho, na pintura, eu já baixo a opção de pregação e de vinheta, cada semana é um pregador diferente. Eu me alimento, é ótimo isso, é ótimo, que bênção. Quantos pregadores bons temos em nossos dias, quantos expositores da palavra de Deus, os melhores do mundo. Um Billy Graham, você está ouvindo ali, gente, mensagem simples, mamão com açúcar, mas profundo. Quantos expositores da Bíblia, portanto, não há problema algum em gostar e se alegrar em ouvir a palavra de Deus sendo pregada ou lida. Essa tem que ser sempre a nossa, como posso dizer, atitude. Eu acho que é muito saudável, queridos, é muito. Penso que é melhor ouvir um bom sermão do que perder tempo com noticiários sensacionalistas. Penso que é bom ouvir uma boa mensagem do que perder tempo vendo novela. Penso que é melhor, ou 1000 vezes melhor, ouvir uma pregação que vai nos ensinar um pouco mais da palavra de Deus, do que às vezes assistir um filme de 2 horas, com cenas de sexo, com cenas de morte e violência. Amados, um sermão, guardem isso, tem o poder de mudar uma vida, transformar uma família, e tem o poder até de restaurar uma igreja que está apática, indiferente. Existem sermões que entraram para a história. A semente foi lançada e os ouvintes a receberam. Por exemplo, em 1741, Jonathan Edwards pregou um sermão com o título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Há pouco tempo, ano passado, eu preguei sobre pecadores nas mãos de um profeta irado, lembra? De Jonas. Mas aqui foram pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu já li esse livreto várias vezes e marquei quantas vezes ele fala do inferno nessa mensagem. Não falou sobre amor, só lá no finalzinho do sermão que ele dá aí uma abertura para falar do amor de Deus. E eu anotei quantas vezes ele fala sobre o inferno, queridos. 70 numa mensagem. Imagina. E com vários sinônimos, como abismo, fornalha de fogo, chamas vermelhas, forno incandescente, e vai embora. Numa só mensagem, talvez de 40 minutos. Sabe qual foi o contexto dessa pregação? Orlando Boyer nos conta. Orlando Boyer é autor do livro Heróis da Fé. Eu recomendo. Tem no YouTube em audiobook e tem em livro. Orlando Boyer nos conta. Ele diz que o povo, ao entrar para o culto, mostrava um espírito leviano e mesmo de desrespeito diante dos 5 pastores que estavam ali no púlpito. Naquele contexto, os pastores sentavam atrás, ficavam olhando o esboço do outro. E o povo entrava com desrespeito, levianidade. E Jonathan Edwards foi escolhido para pregar. Ele era um homem de 2 metros de altura. Seu rosto tinha, às vezes, um aspecto quase que feminino. E o corpo magro, de tanto orar e jejuar. Para os irmãos terem uma ideia, ele ficou 3 dias de jejum e oração antes de pregar essa mensagem. Então, alguma coisa ia acontecer, queridos. Eu vou fazer uma experiência dessa um dia para ver o que vai acontecer. 3 dias de oração antes de pregar essa mensagem. E quando subiu ao púlpito, sem qualquer gesto, encostado num braço, com seu braço sobre a tribuna, segurando o manuscrito na frente dos olhos, porque ele era míope, enxergava muito pouco. O sermão foi lido palavra por palavra. E o texto que ele leu foi de Deuteronômio 32, versículo 35. Ao tempo em que escorregar o seu pé. E depois de explicar a passagem, ele acrescentou que nada evitava por um momento que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus.
Afirmou ainda que Deus estava mais irado com alguns dos ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam no inferno. Olha que sermão. Disse também que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador e pronto, com a permissão de Deus, a transformar-se em fornalhas de fogo e enxofre, e que somente a vontade do Deus indignado os guardava da morte instantânea. Prosseguiu então, aplicando o texto aos seus ouvintes, dizendo: aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma em que vocês possam se firmar e segurar. Entre vocês e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente, dizia ele, nuvens negras da ira de Deus pairando sobre a cabeça de vocês, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. E se não existisse a vontade plena de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, vocês seriam destruídos e se tornariam como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como o homem segura uma aranha ou um inseto nojento sobre o fogo, durante um momento para deixá-los depois cair, está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se alguns de vocês com saúde e calmamente sentados aí nos bancos passem para o inferno antes do amanhecer. Que sermão foi aquele? Isso aqui é só um resumo. Que sermão? Que mensagem confrontadora? Sabe qual foi o resultado? Ela foi interrompida pelo gemido dos homens e o choro das mulheres. O grande auditório ficou abalado. Eram mais de 500 pessoas naquele culto. A igreja lotada. Um homem correu para a frente, clamando: Senhor Eduardo, tenha compaixão de nós. Outros se agarraram aos bancos, pensando que iam cair no inferno. Muitos abraçavam as colunas para se firmarem, pensando que o juízo havia chegado. Queridos, a igreja estava lotada e quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Que mensagem! Foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. E, diz mais Orlando Boyer, foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante toda a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até aquela hora confiavam em sua própria justiça para serem salvas. Esperavam que a qualquer momento Jesus descesse dos céus com os anjos e apóstolos ao lado e que os túmulos entregassem os mortos que neles havia. Aquele sermão mudou a história daquela igreja. O mais curioso é que um seminarista agora no século XXI pegou esse sermão de Jonathan Edwards para pregar. E ele pregou na íntegra, palavra por palavra, lendo. E o povo caiu também. Mas não caiu pelo poder de Deus. Caiu de sono. Porque o sermão, se você ler, é chato. É entediante. Mas era o que estava por trás do pregador. Era a unção de Deus na vida daquele homem. Então, queridos, a semente é sempre boa. A semente é sempre poderosa. É a poderosa palavra de Deus. O problema é onde a semente cai. O coração. Portanto, temos que receber a palavra de Deus com prazer, com alegria, com júbilo, sim. Um detalhe a ser observado é que o ouvinte superficial aqui difere do ouvinte endurecido, em muitos aspectos. É diferente de domingo à noite, do coração duro, carne de pescoço, né? Por exemplo, quando a semente caiu no coração duro, nada aconteceu. Não houve emoção, não houve júbilo, só existia dureza, frieza, apatia. Havia indiferença ao extremo. Mas aqui no coração superficial, segundo Jesus, encontramos prazer em alegria em ouvir o Santo Evangelho. O problema maior é quando a pessoa nem isso tem. Não tem prazer nem de ler a Bíblia, nem de ouvir a palavra pregada. Aí junta o horrível com o horroroso. É a decadência em forma superlativa.
Porém, queridos, a mera apreciação de sermões não é sinal da graça de Deus. É bom ouvir, mas não é sinal de que a graça de Deus esteja ali. Podemos ouvir um sermão com prazer, como diz um pastor, e alegria, enquanto que a impressão produzida em nós é apenas temporária e de pouca duração. Ouvimos, mas saímos daqui, não sabemos nem o que foi falar. Não colocamos o coração naquilo que ouvimos. Queridos, nosso coração, como o solo rochoso aqui do nosso texto, pode produzir um mundo inimaginável de sentimentos e boas iniciativas. Porém, todo tempo pode não haver raízes profundas em nossa alma, de maneira que o primeiro vento de oposição, de problema ou tentação pode secar a nossa aparente conversão. Pode nos levar a pensar ou concluir que pensávamos que éramos crentes e não éramos. Agora, qual o problema desse tipo de ouvinte aqui? É praticar pouco. Ele ouve muito e exercita pouco do que ouve. Eu te pergunto nessa manhã, você se alegra em ouvir a palavra de Deus? Amém? Amém. Eu gosto. Você tem prazer na lei do Senhor? E na sua lei medita de dia e noite? Você se alegra em ouvir a voz de Deus, seja numa pregação, ou seja na leitura, na sua devocional diária? Se a resposta é sim, é um bom sinal. A emoção, com certeza, queridos, é um elemento importante. Nós não somos pedras, temos emoções. A emoção é um elemento importantíssimo na vida cristã, mas só a emoção, só a alegria e o prazer em ouvir a palavra não basta. Temos que tomar cuidado em não sermos crentes de momento, empolgados somente. Certo pastor diz que muitas pessoas têm prazer em ouvir sermões nos quais a verdade ela é fielmente exposta. Elas falam com aparente alegria e entusiasmo sobre a doçura do Evangelho e sobre a felicidade que experimentam ao ouvi-lo. Podem ser comovidas até as lágrimas pelos apelos dos pregadores e podem falar com aparente sinceridade acerca dos seus conflitos interiores, esperanças, dificuldades, desejos e temores. Infelizmente, conclui esse pastor, entretanto, não há qualquer estabilidade no cristianismo dessas pessoas. São semelhantes à planta que nasceu no dia e morreu no outro, lá no livro de Jonas. Lembra dessa planta? São os famosos crentes Coca-Cola. Só faz pressão e faz mal pra caramba. Irmãos, crentes que nascem no fogo do entusiasmo, geralmente eles morrem no fogo das provações. É claro que nem todos aqueles que gostam de ouvir a palavra possuem um coração superficial, não é essa a ênfase aqui nessa manhã. Porém, muitos ouvintes são crentes de momento, crentes temporários. Que Deus nos livre dessa síndrome, em nome de Jesus. A segunda lição que eu aprendo, queridos, desse texto é que sem raiz profunda, nossa vida ela é rasa, superficial e sem frutos. Jesus disse aí no versículo 17 de Marcos 4, que muitos, por não terem raízes profundas em si mesmos, creem por algum tempo e depois se desviam. Creem por um tempo, creem por um mês, um ano, 10 anos, Jesus não especificou o tempo, mas creem por um tempo. Marcos diz que são crentes temporários, crentes diaristas, sem compromisso algum com o patrão do céu. Esse é o diarista, não tem compromisso. A grande verdade, queridos, é que existem crentes que mais parecem plantas aquáticas, levadas por toda sorte ou por toda parte, de acordo com os ventos, de acordo com as ondas. Repetindo o versículo 17, por não terem raízes profundas em si mesmos, creem por algum tempo. Irmãos, o que sustenta uma árvore não são os galhos. O que sustenta uma árvore não são as folhas. O que sustenta uma árvore não é o tronco, mas a raiz. O que nos mantém de pé são as nossas raízes. E raiz fala de estabilidade.
raiz fala de maturidade, raiz fala de perseverança. A parte mais importante da árvore é a raiz que ninguém vê, mas sem raiz a árvore cai. Esse furacão Milton aí, muitas árvores que estavam com a raiz na superfície não foi embora, levou com tudo. A parte mais importante da nossa vida, queridos, é a nossa comunhão íntima com Deus. Essa é a parte que ninguém vê e nem precisa ver, mas Deus vê. A raiz espiritual na vida de uma pessoa fala do seu devocional com Deus, fala da sua vida de oração que ninguém vê, da sua dedicação à palavra que ninguém sabe, fala de seu jejum, fala de seu choro, fala de seu arrependimento e desejo profundo de mudança que ninguém vê. Pode até apontar o dedo para ela, julgá-la, mas só Deus sabe das intenções. Tudo isso ninguém precisa ver, mas que precisamos ter, se quisermos ter raízes aprofundadas em Deus. Até porque, queridos, algumas pessoas são atacadas pela chamada doença da raiz. Doença da raiz, ou seja, da negligência de uma comunhão secreta com Deus. E não me diga que você não tem tempo para Deus. Pastor, eu trabalho muito. É um corre-corre, pastor. Como diz certo pastor, uma das maiores utilidades da rede social X, Facebook, Instagram, será provar no último dia que a falta de oração, de leitura da Bíblia, de jejum e oração não foi por falta de tempo. A maior utilidade das redes sociais é te provar por A mais B que não foi por falta de tempo, mas por falta de prioridade. Portanto, o crente que só ora em público, o crente que só jejua quando é convocado, e graças a Deus ninguém aqui convoca ninguém, é sempre um convite. O crente que só vai à igreja por pressão, pressionado. É o crente o que mesmo? Carroça? Tem que botar aquela música. Hã? Crente carroça, só vem se for puxado. É uma música muito, muito inteligente. Do André Marques, né? Leandro Marques. Crente carroça, só vem se for puxado. Pessoa que só lê a Bíblia por obrigação, né? Quando acaba a leitura, graças a Deus, fiz a minha parte hoje, acabei, agora só amanhã. Não tem crente assim não? Tem gente que não, né? Estou inventando história aqui. Então esse é um crente superficial, é um crente sem raiz e sem estabilidade, e não vai demorar muito para cair. Mas nunca é tarde para mudar, amém? Nunca é tarde, porque nós não somos um terreno, nós somos gente, temos coração, temos vontade, com a ajuda do Espírito Santo podemos mudar e mudar para melhor. Amém. A terceira lição que eu aprendo, quer dizer, que a raiz leva tempo para aprofundar. Leva tempo. Vou ler de novo o versículo 17. Visto que não têm raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Então, o segredo da nossa estabilidade espiritual é a nossa intimidade com Deus. A vida secreta com Deus é a garantia de uma vida pública de sucesso. É nessa intimidade, queridos, que encontramos força. É na intimidade com Deus que encontramos alimento. É nessa intimidade com Deus que encontramos suporte para aguentar os vendavais da vida que vêm, que chegam. O dia mau vem para todos. Não é só para o ímpio. Não, vem para todos. Com a chegada lá do furacão Milton, né? Sempre o nome de mulher, dessa vez foi homem, né? Sempre furacão. O furacão Milton, né? Na Flórida, eu vi em alguns vídeos, algumas palmeiras, né? Aquela ventania estava firme ali, gente. E só batendo. E se você for lá, você vai ver, a palmeira está lá no mesmo lugar. Por quê? Por causa das suas raízes profundas. E por falar em raiz profunda, o bambu chinês é um belo exemplo. Depois que a semente é lançada, né? O que se vê por 4 anos é um pequeno broto insignificante em cima, na superfície, mas por baixo da terra ele está aprofundando suas raízes,
Portanto, no 5º ano, o bambu chinês começa a crescer, até chegar a 25 metros de altura e não tem furacão que o arranque do chão. Por quê? Por conta das suas raízes. Amados, o bambu chinês só chega a essa altura porque ficou 4 anos aprofundando as suas raízes. A cada dia que você se dedica ao Senhor, a cada dia que você busca a face do Senhor, você vai fincando, vai afundando as raízes. Meu amado, aprofunde suas raízes, busque a Deus com mais intensidade, jejue com mais regularidade, leia a Bíblia diariamente, não deixe de congregar, como é costume de alguns, não falte cultos. Se você puder vir, vem, se der, o trabalho for tranquilo, venha, aproveite, porque muitos irmãos nossos, em países fechados, eles vão às vezes para as florestas, para o meio do mato. No passado, na época primitiva, eles iam para as tumbas se reunir para adorar a Deus, e nós temos liberdade aqui, graças a Deus, para entrar dia após dia, a cada culto, para adorar a Deus. Se envolva também em algum ministério da igreja, pois quem não se envolve, já diz o ditado, não se desenvolve. Honre ao Senhor também com as suas finanças, com os recursos que Deus tem lhe proporcionado. Amados, ofertar a Deus o nosso melhor é o mesmo que dizer para Deus: Senhor, obrigado pela minha aposentadoria, obrigado, Senhor, pela saúde que eu tenho para trabalhar, obrigado pela sabedoria que o Senhor tem me dado para exercer as minhas funções. Senhor, obrigado, pois tudo que tenho e sou pertence a Ti. Amém. Agora, sabe qual a função da raiz? Buscar nutrientes necessários para a sobrevivência da planta. Essa é a função da raiz. Ela vai lá no fundo buscar os nutrientes. E assim como a planta, nós precisamos buscar na palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Amados, esse assunto é um assunto de vida ou morte espiritual. Precisamos buscar intimidade com Deus para que possamos resistir ao dia mal. Precisamos orar e vigiar para que não caiamos em tentação. Resumindo, o que cria raízes em nossas vidas? Arrependimento diário e verdadeiro, uma profunda confissão de todos os pecados a Deus, não esconder nada dele porque ele já sabe de tudo, uma predisposição em obedecer a palavra em tudo. Por exemplo, se a palavra nos ensina a perdoar, eu perdoo com a ajuda do Espírito Santo. Se me ensina a orar por meus inimigos, meu vizinho mala, eu vou orar por ele. Eu não vou amaldiçoar, eu vou orar, eu vou interceder. Eu vou falar menos de Deus para ele e mais dele para Deus. Se a Bíblia me ensina a orar e jejuar constantemente, eu oro e jejuo constantemente. Se me ensina a contribuir, eu tiro minhas primícias com prazer. Se me ensina a orar uns pelos outros, eu vou orar uns pelos outros. Se me ensina que eu deva ser cheio do Espírito Santo, eu vou buscar ser cheio do Espírito Santo e pedir: Senhor, essa é a tua promessa. Eu estou vazio, eu quero mais. Queridos, tudo isso são as preliminares para que sejamos uma bênção na mão de Deus, para que sejamos canais do Senhor, seja aqui no púlpito pregando, seja no evangelismo na rua, seja trabalhando com as crianças, porque Deus está mais interessado na nossa intimidade, na nossa comunhão com Ele, do que naquilo que fazemos para Ele. Então essas e tantas outras coisas vão aprofundando as nossas raízes. Porém, quando só há empolgação, quando só há alegria de momento, essa pessoa fica vulnerável a se desviar da fé, a retroceder e se perder, assim como Simão Mago. Simão Mago, um personagem hilário na Bíblia. Hilário. Já leu a história dele? Atos 8, versículo 9 em diante, conta um pouco a sua breve biografia. Eu vou ler para você. Um homem chamado Simão, antes tinha sido feiticeiro, ali durante muitos anos, em Samaria. O cara era bruxo, feiticeiro, macumbeiro. Tinha sido feiticeiro ali durante muitos anos. Era um homem de muita fama e orgulhoso por causa das feitiçarias que podia fazer. Então dava resultado. Aliás, o povo samaritano frequentemente falava dele como a revelação do poder de Deus. Porém, logo creram na mensagem de Filipe,
que Jesus era o Messias e nas palavras dele a respeito do reino de Deus. E muitos homens e mulheres foram batizados. Então o próprio Simão creu e foi batizado e começou a seguir Filipe a todos os lugares aonde ia. Estava maravilhado com os sinais que eram feitos. Maravilhado, encantado. Como Deus usava Filipe, mais do que ele era usado antes na bruxaria. Então Pedro, um outro texto mais à frente, e João puseram as mãos sobre esses cristãos e eles receberam o Espírito Santo. Ouvindo Simão, viu isto. Quando Simão viu isto, que o Espírito Santo era dado quando os apóstolos punham as mãos sobre a cabeça das pessoas, ofereceu dinheiro para comprar esse poder. É a chamada simonia. Até hoje esse nome é cunhado em homenagem a Simão Mago. É pessoas que compram com dinheiro uma função eclesiástica. Tem gente que compra, sabia? Quer ser pastor, compra função. Paga lá o pastor presidente, pastor. Na época do seminário tinha gente que oferecia dinheiro para mim para poder conseguir um diploma de seminário. Simonia. Então, quando Simão viu isto, que o Espírito Santo era dado quando os apóstolos punham as mãos sobre a cabeça das pessoas, ofereceu dinheiro para comprar esse poder. Permitam, disse ele, que eu também tenha esse poder, para que quando eu puser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro morra. Tipo assim, vá para o inferno com o seu dinheiro. Que o seu dinheiro morra com você, por pensar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não pode ter parte nenhuma nisto, porque o seu coração não é correto diante de Deus. Se arrependa dessa grande maldade e ore a Deus, pedindo que ainda o perdoe os seus maus pensamentos, pois eu posso ver que há grande amargura e tendência ao pecado no seu coração. Aí o Simão Mago respondeu, orem por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Viu o detalhe, queridos? Ele creu, diz a Bíblia, foi batizado, ficou maravilhado, andava diariamente com Filipe, cheio de alegria, mas era tudo empolgação de momento. É o famoso fogo de palha. Põe fogo numa palha e apaga, acabou. Fogo de palha. Na primeira oportunidade que ele teve, se desviou. Ele quis comprar o dom de Deus, diz o texto. Foi confrontado por Pedro. Pediu oração, mas não orou. Pediu oração, mas não orou. E segundo a história, ele apostatou e fundou uma das seitas mais terríveis que quase destruiu a igreja nos seus primórdios. O gnosticismo. Ah, pastor, ele nunca foi convertido de verdade. Não sei, só Deus sabe. Mas se o texto diz que ele se desviou, se afastou, retrocedeu, então fico com a palavra. A quarta lição que eu aprendo, queridos, é que um crente sem raiz e sem vigor, um crente sem raiz, ele é sem vigor, é sem estabilidade e sem durabilidade. As raízes protegem as plantas do calor do sol. Isso porque uma planta, para crescer de maneira saudável, robusta, se tornar aí talvez uma árvore frutífera, ela precisa ter o quê? Bastante terra. Precisa ter água em abundância e sol. Sol. Só que a semente do nosso texto aqui caiu num lugar com pouca terra. E mesmo sendo regada com bastante água, a planta não vingou porque não conseguiu aprofundar as suas raízes. Então, por falta de raiz, o mesmo sol que devia produzir vida gerou morte. O sol que devia fazer a planta crescer fez com que ela morresse. O mesmo sol que é fonte de vida para uma planta enraizada é instrumento de morte para uma planta que não tem raiz. Amados, o mesmo acontece na vida espiritual. A mesma perseguição, tribulação e tentação que fortalece o crente enraizado leva o superficial à apostasia, ao desvio. Amado, Jesus é o sol da justiça. Amém? Jesus é a luz do mundo. Jesus produz vida e vida em abundância. Só que uns recebem a sua luz, crescem e frutificam. Outros, mesmo estando expostos a essa luz divina, morrem, queimados por falta de raiz.
E eu te pergunto mais uma vez essa manhã, como está o solo do teu coração? Já estou concluindo. Você tem crescido espiritualmente e produzido frutos para a glória de Deus? Ou a cada dia você tem se tornado mais seco, mais queimado e mais duro, mesmo ouvindo a palavra de Deus semana após semana? A pregação da palavra de Deus tem matado ou edificado você? A palavra de Deus tem moldado seu coração ou tem feito com que ele se endureça mais e mais? Amados, guardem isso. Quando não aprofundamos nossas raízes, ficamos vulneráveis às tempestades que nos assolam e somos queimados pelo sol das tribulações. Um crente sem raiz é um crente sem estabilidade e é um forte candidato a apostatar da fé. Um crente sem raiz fica à mercê das condições climáticas espirituais. Martinho Lutero costumava chamar esse tipo de ouvinte de crente volúvel, que era levado conforme o vento. Isso explica porque alguns cristãos não perseveram. Sabe por quê? A fé é fraca, o entendimento é insuficiente e a decisão em seguir a Cristo muitas vezes não é sincera. A pessoa ela é levada pelo coração que é enganoso. São só emoções. Então, precisamos ser crentes firmes e não volúveis. Precisamos ser crentes raiz e não Nutella. Crente raiz e não Nutella. A quarta lição que eu aprendo é que um crente sem raiz é queimado pelo sol das provações. É o que Jesus disse. Jesus disse que o sol aqui simboliza as tribulações, a angústia, a tentação e a perseguição por causa da palavra. Ou seja, a mesma palavra que a pessoa aceitou com alegria, agora é a causa das suas provações e tribulações. Jesus, quer dizer, é a palavra de Deus e nos alertou: no mundo tereis tribulações, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, se mesmo recebendo a palavra da verdade, palavra de Deus, uma pessoa tem esse risco de se desviar na hora das lutas e tribulações, o que será daqueles que ouvem um outro evangelho, uma mensagem deturpada, um evangelho mistificado, misturado? Tem igrejas chamadas evangélicas que não pregam o evangelho verdadeiro, pregam um outro evangelho. E Paulo disse que eles seriam amaldiçoados. O evangelho da prosperidade, o evangelho da saúde, o evangelho do sucesso, tudo isso é um outro evangelho. E muitos abraçam essas mensagens como verdadeiras, absolutas, e ficam frustrados. Houve, por exemplo, que é sempre a vontade de Deus curar. Só que em vez da cura, muitas vezes a pessoa agrava, piora a saúde e morre com a doença. Em vez da prosperidade tão sonhada e buscada, às vezes a pessoa encontra escassez e desemprego. Em vez do sucesso prometido, a pessoa experimenta o desprezo e a vergonha. Amados, o sol das provações vem sobre todos. As lutas, as doenças vêm para os superficiais e vêm também para os enraizados. Não tem como fugir disso. O desemprego e a perseguição vêm sobre os crentes de momento e sobre os crentes firmes. Porém, um se fortalece na prova, o outro se desvia na luta. Um se fortalece dia após dia, o outro se enfraquece até se desviar de vez. O mesmo fogo que consome a palha purifica o ouro. Aí eu te pergunto, como está o teu coração? Como está o meu coração? O que temos feito com aquilo que temos ouvido da palavra de Deus? Amados, Jeremias 17, versículo 8, diz que bendito é o homem, sentido genérico, homem e mulher, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar
frutos. Amém, queridos?